voltei aqui para uma aula diferente agora, mas voltando até umas origens que eu tinha um tempo atrás, que eu estava falando sobre medidores. Eu já fiz uma aula sobre medidores de vazão, que ficou muito legal, duas aulas sobre medidor de pressão também, como é que eles funcionam. E agora eu vou falar sobre densidade, medidor de densidade, que é uma coisa que não é todo mundo que conhece. Eu dei uma pesquisada aí na internet e vi que não é muito comum a turma comentar sobre isso. E é algo que é importante, precisa se medir densidade também. Alguns processos críticos precisam, mineração precisa muito frequentemente. Algumas indústrias também, dependendo do tipo de fabricação que elas têm, precisam de medir densidade com muita frequência, porque às vezes é o produto delas. Então tem muita coisa aí que eles precisam medir, né? Então vamos dar uma repassada aqui nos medidores, vai ter os vídeos aí de cada um que eu vou falando, para vocês conseguirem ter uma visualizada. Eu vou explicar mais ou menos como é que eles funcionam e as principais vantagens e desvantagens. Óbvio, um disclaimer aqui, estou falando generalizando, tá pessoal? Claro que tem vantagens e desvantagens que eu posso não estar falando completamente, em algum caso especial, um fornecedor especial pode ter uma condição diferente. Então estou falando uma generalização para dar uma ideia, para vocês entenderem mais ou menos como é que é, para vocês, quando forem estudar o assunto para o caso específico de vocês, vocês já terem mais ou menos uma noção e mais ou menos seguindo o rumo correto, tá bom? Então é nesse sentido, não é o sentido de ser absolutamente correto, tá bom? É um pouco qualitativo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do radioativo. O radioativo ele é muito polêmico até. Porque ele, apesar dele ser muito preciso e muito bom, e ele é bom mesmo, tá? Eu tô falando que ele é bom porque eu já trabalhei com ele, eles são muito precisos, muito bons. Ele não tem um problema, ele é radioativo. Qual que é o princípio dele? Você coloca do lado de fora da tubulação uma fonte radioativa, se eu não me engano é césio, enfim, pode ser que tenham diferentes, e tem um receptor do outro lado. Então ele emite a radiação atravessando uma tubulação, então é em linha, então é totalmente externo, ele vai emitindo, e esse receptor aqui, a partir do momento que essa radiação atravessa o tubo, ele sabe quanto que está emitindo aqui, então ele sabe quanto que tem que receber. Se ele está recebendo menos, ele faz a devida proporção, porque foi absorvido no meio da tubulação em função da densidade. Acaba que essa proporção de quanto recebeu a menos tem uma certa proporção, uma conta que ele faz lá, a partir da física da coisa, que eu não vou chegar nesses detalhes, ele consegue determinar a densidade a partir dessa diferença do que é emitido para o que é recebido do outro lado da tubulação, tá? Então ele é bem legal, tá? Mas só que o problema é perigoso, obviamente é perigoso, e ele é complicado também, porque existe questão de exército na jogada, leis especiais, tem local que você não pode nem colocar, por exemplo na Amazônia, dependendo do bioma que você tá, esquece, ninguém vai deixar você colocar esse negócio lá, então ele tem esse problema. Além do que, a meia-vida do material, dependendo do material, né, dependendo da meia-vida como é que ele está, ou seja, ele teria que trocar, e aí é outra complicação, é um custo adicional, vai ter que envolver a NASA para poder trocar esse treco para você, você vai ter que depois pegar esse lixo radioativo e dar... Enfim, olha, melhor evitar. Apesar de ele ser muito bom, melhor evitar, né? Ele também é muito eficiente, como eu disse, ele é externo, então isso é muito bom também, você não precisa colocar um flange, nem nada, você põe do lado de fora, ele emite lá e é isso aí, né? E ele também, ele tem uma desvantagem também que a tubulação precisa estar cheia, como se tiver ar lá dentro, ele vai pegar aquele ar e vai dar um resultado errado, então tem que ter uma tubulação cheia, porque ele não tem esse nível de saber o que está acontecendo lá, né? Mas é um bom medidor, mas ele está em extinção, justamente por conta desses problemas, porque já surgiram tecnologias novas que estão botando ele em extinção. Não que ele não funcione, funciona, só que tem esse problema aí, né? Agora, o de pressão diferencial. Esse aqui é o mais óbvio de todos. Como é que funciona? Você vai, por exemplo, tem algumas possibilidades, tá, de pressão diferencial. Isso é uma forma de medir. Você pega um tanque, coloca um medidor de pressão num nível, um medidor de pressão no outro nível, e você sabe o tamanho, a altura, a diferença dele, sabe o volume, sabe a diferença de altura, só isso. Então, pela diferença de pressão, você consegue saber a densidade do fluido, por exemplo, né? Ou pode ser com pressão em pressão, ou então um medidor de nível, né? Existem então instrumentos, que você coloca um instrumento, ele já tem os dois, já é um medidor de pressão diferencial direto, né? Então você já põe 2 pontos, ele tem essa altura, você joga dentro do tanque, ele já calcula a densidade para você direto. É muito simples, é muito fácil, só que você depende de um tanque. Você precisa ter um tanque. Se não tiver um tanque com um líquido razoavelmente parado lá, você não pode também estar agitado demais, porque senão fica ondulando demais, você também vai medir errado. É problema, né? Você não vai medir em linha, você vai medir um tanque, né?
ele também tem um sistema complexo. Alguns casos eles pegam da linha ou do tanque, ou seja lá o que for, coloca uma bombinha, joga num tanquinho, que esse tanquinho vai transbordando e pega essa bombinha de novo e joga de volta pro tanque, alguma coisa assim. Então ele faz um sisteminha para poder, nesse tanquinho de controle, ele faz essa medição e ver, para poder ver o quanto que está rolando na linha, o quanto que está de densidade na linha. Só que esse sistema costuma dar um problema, entope, é um inferno. Então, tipo assim, funciona, mas nossa, a que custo, tá? A que custo? É um sisteminha que todo mundo que trabalha com isso fica morrendo de ódio. Mas a princípio é simples e ele é funcional desde que você saiba funcionar aquilo direitinho, né? Então, estou falando aqui que entope mesmo, porque tem bomba, tem tanque, transborda, enfim, um inferno. Geralmente faz isso para polpa, entope muito. Se não for fluido limpo, talvez seja mais simples, mas mesmo assim você está dependendo de bomba, dependendo de tanque, dependendo de instrumento, fica um sistema complicado, né? E você pega uma média homogênea. Você não está pegando na linha naquele momento, você está pegando uma amostragem, ou então você está pegando um tanque inteiro que você não sabe quanto que está entrando, você não sabe exatamente, saindo até você pode até saber, mas você não sabe quanto que está entrando, você vai vendo o comportamento aqui numa média homogênea, que pode não ser muito bom. Então assim, funciona legal, o sistema é até razoavelmente preciso, não é muito preciso, porque os tanques às vezes você não tem exatamente o comprimento, né, a altura e tal. Se for agitar também dá uma certa movimentação, e também dependendo do fluido que tiver lá dentro, ele pode decantar, então pode ter uma densidade um pouco maior embaixo, uma densidade um pouco menor em cima e você não conseguir saber isso, enfim, tem esses probleminhas, tá? Mas tá aí, pressão diferencial, simples. Vou colocar aqui só um desenhozinho para vocês verem, imaginar, só para vocês colocarem aqui, ó, vou colocar um desenhozinho assim, ó. Imagina aqui, ó. Aqui tem um PI e outro PI, por exemplo. PI, PIT. Se você tiver essa altura aqui, ó, ρGH. Simples, né? Simples. O conceito dele é esse. ρGH. Funciona. O problema é que é a média, né? Se tiver uma densidade maior embaixo e menor em cima, você vai pegar a média. Talvez não seja o que você queira saber. Às vezes você está puxando de baixo uma densidade maior que você não queria puxar, né? Ultrassom. O ultrassom é um que tá, não é que é novo no mercado, ele está aí tem um tempo, só que ele entrou mais assim forte agora. Então como ele entrou mais forte agora, a gente está aprendendo um pouco sobre ele, vendo como é que ele funciona, se ele está legal e tal. Por enquanto está funcionando muito legal, a gente está gostando muito dos resultados que a gente está observando. E ele é pouco invasivo, porque ele tem tipo, você só coloca um sensorzinho, acho que é 45 graus, angulado em relação ao fundo, você não pega no fundo para poder evitar a região que deposita. Ele é feito para polpa, né? Ele é bem para polpa mesmo que o pessoal está entrando no mercado. Mas ele serve para outros fluidos também. Nós estamos ainda aprendendo, mas muito provavelmente serve também. E ele usa um sistema de impedância acústica. O que é esse negócio? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente ele tem um sensorzinho lá, ele tem o instrumento lá, ele emite uma onda, tá? Uma onda mecânica, um som, né? Um ultrassom. Então essa onda mecânica, quando ela chega na interface com o fluido, que ela está logo aqui, o sensorzinho está logo aqui na parede da tubulação, ele emite e ele retorna. Ele tem uma reflexão. A partir dessa reflexão, de umas propriedades dessa reflexão que ele vai medir, ele vai saber qual que é a densidade do fluido que está passando ali. Então, ou seja, ele mede em tempo real, é bem legal, é bem interessante. E ele também tem umas coisas interessantes também, que ele é pouco invasivo, igual eu falei, ele é só uma entradinha pequenininha, uma coisa mais simples, pode ser um spoolzinho, mas é simples. E tem manutenção também, é fácil só trocar ali algumas pequenas peças, por conta de abrasão, por exemplo. Ele é bem simples de manutenção, pouco caro ainda, nós vamos observando, mas ele está vindo para substituir o radioativo nos casos que ele era usado e tem tido bons resultados. Bom, vamos acompanhar. Tem potencial para no futuro aí a gente usar para bastante coisa. Esse aqui já é o Coriolis, que já é um caso bem conhecido, né? O princípio dele, ele faz um curvo, geralmente ele manda um tubo curvo, mas não necessariamente curvo, pode ser reto também, que ele vibra, mas geralmente é curvo. Então ele manda, o fluxo passa por esse fluido curvo que tem uma certa vibração. Quando o fluido passa, essa vibração faz com que ele tenha um descompasso entre um lado e o outro, porque ele vai fazendo um efeito Coriolis que faz isso. E tem sensorzinhos que vê essa diferença de tempo, que um oscila em relação ao outro. A partir dessa diferença,
ele consegue calcular a densidade e ele também consegue calcular a vazão mássica. Então ele calcula vazão, densidade e vazão mássica. Ele é bem completo, né? Ele também tem entre aspas, um parecido com ele, que é um de Induced Force, que eles chamam, que é um duto, em vez de ser curvo, ele é reto, um só, e ele faz uma indução de força por cima, faz essa vibração e o princípio é o mesmo, né? Basicamente o princípio é o mesmo, só que o formato é diferente, eles chamaram de Induced Force, também é usado. Um princípio bem parecido, tá? Eles são confiáveis, o valor é muito bom, ele também serve para gás e líquido limpo, né? E ele sólido não dá certo, porque como ele depende muito desse tubo, né, que vai vibrar, esse tubo precisa estar exatamente conforme foi planejado, projetado. Se tiver uma abrasão, uma corrosão mais pesada, ele vai perder a confiabilidade dele. Então para sólido não dá, tem que ser para gás e para líquido, ele é bem caro, ele é um equipamento bem preciso, então normalmente não funciona, mas ele é bem legal, né? Mas ele tem um ponto também que ele precisa estar em operação para você medir, ou seja, tem que estar tendo vazão lá para ele medir alguma coisa. Se não tiver vazão ele não consegue medir. Não é, por exemplo, igual esse aqui, né, pressão diferencial, você não precisa ter vazão nenhum, ele está medindo, né? O radioativo está medindo também, está parado lá, está medindo. Esse aqui precisa estar em operação, então é uma certa desvantagem também. Mas é um bom medidor de densidade e de vazão, de máximo também, né? Tem esse micro-ondas também. Um micro-ondas ele tem um uso um pouco restrito, ele é até um pouco complicado. Eu nunca vi ele não, eu aprendi estudando aqui agora, mas realmente ele é complicado, porque ele emite micro-ondas igual do seu micro-ondas da sua casa, então ele esquenta as coisas. Então como ele esquenta as coisas, ele afeta o material que está lá dentro. Ele faz o seguinte, ele emite um micro-ondas aqui, ele tem um receptáculo do outro lado, bem parecido com o radioativo, só que ele não é externo não, ele é interno à tubulação. Ele emite e a partir do que chegou do outro lado, ele faz as contas dele lá e vê quanto é que tem de densidade. Mas só que ele esquenta o material no meio do caminho. Então se tiver um revestimento, pode ter uma pintura, epóxi, por exemplo, dentro da tubulação, o revestimento de borracha, o PU, ou então o próprio material que está passando lá não pode esquentar, ou tem sensibilidade a micro-ondas, é um problema. Então não dá para usar ele em qualquer caso. Ele é bem legal, mas ele tem esse problema. Ele tem uma limitação também de pressão e de diâmetros também, mas de qualquer maneira o pior problema dele realmente é a micro-ondas em si, né? Além de que também ele é bem caro. Dizem que, eu não vi os preços não, mas me falaram que ele é bem caro. Bom, fica aí, não sei se é caro mesmo não, coloquei só pra gente ter isso na cabeça, talvez seja, mas depende do caso, por exemplo, uma polpa mineral, esquentar ela para 30 graus não vai fazer muita diferença, pode ser que seja uma opção, fica aí, né? E garfo vibrante. Garfo vibrante é o seguinte, dentro da tubulação vai ter um garfo. Um garfo, tipo assim, considere duas pontinhas assim, dentro da tubulação, lá dentro do líquido. Pode ser tubulação, pode ser tanque, pode ser o que for. E o princípio é similar ao Coriolis, similar, tá? Ele vai ter uma certa vibração dele, então vai imprimir uma certa vibração nele, ele vai vibrar. Quando você muda o material que está passando por ele, essa vibração altera. E quando altera, o instrumento vai medir essa alteração de vibração e ele vai determinar essa alteração de vibração como densidade. Então ele é bem legal, é bem interessante, um pouco invasivo, você coloca ele dentro da tubulação lá, um buraquinho pequenininho, não é nada complicado, né? Mas ele precisa de líquido limpo, porque se você fizer abrasão no garfo, ele vai mudar suas características vibracionais. Então se ele tiver abrasão, ele realmente não vai funcionar. Tanto é que eu já vi esses garfos vibrantes em polpa mineral, por exemplo, e nenhum funciona. Todos eles, cada um dá um número diferente. Eu fui lá, olhei, um dá 10, outro dá 8, outro dá 5. Não tem nada a ver. E é o mesmo fluido. Então assim, não funciona para sólido abrasivo. Não funciona, acho que para sólido nenhum. Então ele é bem complicado assim para polpa mineral. Não sei se para outros tipos de uso ele possa ser melhor, mas para polpa mineral eu tenho certeza que não funciona, pelo menos não por muito tempo, né? Ele também precisa estar cheio, se tiver em contato com o ar também não vai dar certo. Ele é pouco invasivo também, então ele é fácil, você coloca lá, ele tem um garfinho lá, é bem simples, né? Deu para entender assim, os instrumentos, né? A gente pode ver aqui que cada um tem vantagem e desvantagem, apesar desse aqui ser muito eficiente, ele tem um problema seríssimo de segurança, de questão ambiental, muito complicado.
Esse aqui ultrassônico, ele parece ser muito bom, mas a gente ainda não conhece ele muito bem. Tem que saber como é que ele vai se comportar, né? O garfo, esses aqui são limitados, esse aqui é limitado, esse aqui é limitado, não dá para usar muita coisa. E a pressão diferencial, apesar de ser muito simples e que funcional, ele é bem problemático, né? E também tem outros sistemas, como por exemplo o acústico, tem um que fica batendo na própria tubulação e a partir da reverberação que dá na tubulação dessas batidas ele consegue descobrir qual que é a densidade. Isso é bem interessante mesmo, a densidade do sólido lá dentro, a densidade do líquido lá dentro, só que ele qualquer coisa que tiver na tubulação pode interferir ele, então é um processo também delicado. Também que todos têm vantagens, desvantagens e detalhes que você deve levar em consideração. Então você tem que fazer uma escolha muito baseada no que você conhece do seu sistema, do que você precisa de ter de eficiência e do qual que é o objetivo dessa medição. Entende? É interessante, né? Bom, tá aí mais medidores de densidade, para ficar aí, para a gente ter essa referência aí, pelo menos para a gente ter uma ideia na nossa cabeça. Tranquilo? Abraço, tchau!